Nossa leitura em Atos dos Apóstolos, capítulo 19, está quase acabando a nossa leitura de Atos. Nós, se Deus quiser, chegaremos a Apocalipse ou não, porque o Dinho vai se alegrar muito, porque todas as curiosidades ele vai querer matar na aula, vai ser terrível. Ele vai parar com esse negócio de fazer prateleira e vai aparecer nas aulas de Apocalipse, né? Mas depois nós vamos para Romanos, né? E vamos começar a nossa leitura. Respirem fundo, pega o chazinho de vocês. Hoje eu estava lendo um livro interessantíssimo, né, sobre a forma e a posição que nós interpretamos a democracia. E que a ascensão de partidos, por exemplo, na Europa, de extrema direita, não nos sinaliza sobre um processo democrático. Pelo contrário, nos sinaliza um retrocesso na consciência de civilização. Então a gente fica pensando, nossa, é muita democracia, né? Que até partidos nazistas estão podendo concorrer às eleições. A gente imagina que isso faça parte do processo democrático, né? Quando, na verdade, pelo contrário, se nós deixamos esses partidos participarem do processo democrático, nós encrudecemos a consciência, trazemos uma consciência muito mais crua, uma consciência que não está pronta. Então, nós permitirmos que isso aconteça não é democracia. Nós permitimos a manutenção do mal não é o ápice da democracia. A democracia deveria ser algo que mantivesse a continuidade da humanidade como espécie, não a extinção de uma fatia da humanidade a partir de um pensamento. Então, para que a gente possa entrar nos nossos textos, sabendo que as estruturas do texto elas não são neutras. Então, o texto ele está tentando dizer alguma coisa e o autor da leitura, no caso eu também tenho uma posição mediante o mundo. Então, o texto ele está tentando dizer algo, o escritor do texto está tentando trazer uma mensagem que não é neutra e eu tenho uma posição mediante ao mundo, né? Eu tenho uma forma de olhar o mundo e, obviamente, que o texto ele vai ganhar a forma também do olhar. Então, eu costumo dizer que quanto mais misericordioso for o olhar, né, mais misericordiosa será a leitura, né? E aí a gente segue a métrica de Jesus, que quando diz que quando os nossos olhos são bons, todo o nosso corpo se transforma em luz. E se aquilo que nos ilumina, a saber, os olhos, que nos traz de fato a iluminação, que é a forma que nós olhamos o mundo, né, se transformar em trevas, quão grandes trevas serão. Então, aqui nós não temos uma leitura neutra, sabe? Porque leituras neutras não existem, sabe? Nunca vão existir. Até Jesus, quando de alguma forma é confrontado com a lei, ele pergunta para o jovem e fala assim: o que diz as escrituras sobre isso? Então ele fala: olha, o que está escrito? E aí o jovem diz o que está escrito. E depois ele diz assim: como que você lê? Qual é a sua leitura sobre isso? Para poder tirar ele do campo da neutralidade, porque esse campo não existe. Então a gente tem lá, por exemplo, na Alemanha, né, na última eleição, a ascensão de um partido neonazista, acho que é a AfD, e a gente comemora isso como um processo democrático. Mas isso é um retrocesso para o processo democrático e a possibilidade da extinção de um grupo a partir da democracia. A gente vai escolher a extinção de um grupo a partir das estruturas democráticas. Por isso que nós não podemos dizer, por exemplo, que a França tem uma democracia melhor do que da China, que não há democracias maiores ou melhores, né? A gente vai ter modelos funcionais para dentro de um ambiente, né? Ah, mas porque a China não escolhe um presidente, a China não escolhe um presidente, mas isso não é democrático. Mas, por exemplo, países que escolhem como a Hungria, escolhe presidente. Porém, a gente sabe que não vive num processo de democracia. A Síria escolheu o presidente, mas a gente sabe que não vive num processo democrático. A Venezuela escolheu um presidente. Ah, John, mas a forma de. Cara, mas escolheu um presidente.
e a gente sabe que não vive dentro do ambiente democrático. Então, isso não tem a ver. Está vendo como é que a questão de democracia e ditadura pode ganhar aspectos completamente diferentes, né? A gente tem países que não escolheram presidentes e que vivem a plenitude do seu desenvolvimento. Países que escolheram seus presidentes e vivem dentro do ambiente da miséria, né? O Congo escolhe presidente. A gente tem todo. Ah, mas é assim, escolhem. Porém, isso não significa absolutamente nada. A Ucrânia escolheu seu presidente. A gente está falando de pessoas que estão dentro do ambiente que nós chamamos de conceitos democráticos, mas que não necessariamente vivem e que por N motivos não vivem o processo democrático. Por isso que por que que eu estou falando isso? Porque aqui a gente vai ter personagens dentro do texto. O texto nos cita personagens que têm culturas e pensamentos completamente diferentes. E o olhar do escritor, né, ele está viciado por aquele que já sabe a história. O escritor, quando escreve o livro de Atos dos Apóstolos, já sabia da história. Então, ele conduz a história a partir de um olhar que ele já tem. Então, o texto nunca vai ser neutro. Entenda que o texto ele tem um caminho, ele tem um olhar já pré-determinado pelo seu autor, ok? Para que a gente não fique achando, eu gosto mesmo da igreja primitiva, desse olhar, né, de quando a igreja era assim, assado. Esquece isso, meu querido, aqui é a igreja. Se mentir, morreu. Se guardar um pouquinho de dinheiro, morre diante do altar. E é assim a gente sabe que não é Jesus de Nazaré. Mas aqui o olhar também está, de alguma forma, transformado pelo mundo, pelas vicissitudes, pelos problemas, pelas situações que eram contemporâneas à leitura desse texto, ok? E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou até a cidade de Éfeso. Você vê que Paulo está traçando, né, o caminho por Tessalônica, por Corinto, Desculpa, John, pela qual é o capítulo Galácia. mesmo? Capítulo 19 de Atos. Então a gente vê que eles estão traçando o caminho por todos os lugares que a gente já leu as cartas, que a gente chama de cartas paulinas, né? Desse modo a gente já vai vendo aqui que é daí que vem os recorrentes escritos, né? Estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou até Éfeso e achando ali alguns discípulos, disse-lhes: recebestes vós já o Espírito Santo? A gente vê que o Espírito Santo é um tema recorrente no livro de Atos dos Apóstolos. O recebimento do Espírito Santo, a oração para que viesse o Espírito Santo. Não à toa hoje, né, nós vemos que dentro do ambiente da igreja, principalmente dentro do pentecostalismo, a partir de um fenômeno da igreja mais missional, no final da década de 60, houve também um apelo acerca do recebimento do Espírito Santo, de como que o Espírito Santo era recebido, né? Como que o Espírito Santo era acolhido no meio das comunidades, como que descia o Espírito Santo, né? Então disse-lhes: vocês já receberam o Espírito Santo quando vocês creram? E esses disseram: olha, nós nem ainda ouvimos que haja um Espírito. Que coisa é essa que você está dizendo? Então, recebemos a mensagem, mas esse poder, essa consciência, não foi ainda nos contado. A gente nem sabe que negócio é esse de Espírito Santo, que papo é esse, que parada é essa. Perguntou-lhes então: em que sois batizados então? E eles disseram: olha, fomos batizados no batismo de João. Nós ouvimos falar de João Batista, que batizava no Jordão, batismo de arrependimento. O batismo que foi o precursor de toda a caminhada, o batismo que Jesus, depois da morte de João, começa a trazer a mensagem de arrependei-vos, pois é chegado o reino. Então Jesus continua a pregação de João. Mas Paulo diz: certamente João batizou com o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isso é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhe as mãos, veio sobre ele o Espírito Santo, e falavam outras línguas. Não é decantalabaxaia, tá, gente? Eu vou repetir toda vez isso. Aqui tinha um propósito. Aqui a gente está falando de muitas nações. A gente está falando de um povo que tinha ali ao redor, né,
E lembra que ele estava em Corinto, passando por uma outras cidades, né? Passou por Éfeso. Então, a gente está falando de um porto, de uma região de muitas comunidades, de muito povo, de muita fala. Então, tinha um propósito acontecer esse movimento. Porque toda vez que eu falo novas línguas, você já conecta com a tua experiência. Isso é um saco. Você tem que trazer aqui, ó, fazer o esforço, como eu disse para vocês. Nenhuma leitura é neutra, mas tem que fazer um esforço que o escritor desse livro aqui, ele não estava na igreja da virada do século XIX para o século XX, né, lá da igreja de Parham, que vai trazer esse fenômeno, essa fenomenologia das novas línguas como um sinal. Isso acontece no final do século XIX para o século XX. Isso é um fenômeno agora. A igreja passou 2000 anos sem essa consciência, sem essa movimentação. Então, tu tem que parar de ler a Bíblia só a partir da sua experiência. A gente vai ter que falar, a leitura não é neutra, mas a minha experiência não é a única. Então, agora a gente ganha, mas nasce um terceiro olho na cabeça, igual lá no Doutor Estranho, né? Tem que nascer esse terceiro olho na cabeça de vocês, que a leitura não é neutra, mas a leitura também não é única. Então, você imagina que está lá Novas Línguas, parece que rolou uma rajada de Cantalara Tunai. Não rolou. Tá bom, meu povo? O que acontecia aqui era um fenômeno que era igual, aparentemente parecido com o fenômeno de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, um fenômeno de audibilidade que cada um se ouvia na sua própria língua materna, e é isso, tá? E eles não só faziam isso, não era um fenômeno que só trazia essa ideia de falar em novas línguas, né? Mas eles também profetizavam, eles falavam daquilo que era a leitura de Deus sobre a fenomenologia do tempo, o que aconteceria naqueles tempos. Então havia ali mais de um fenômeno acontecendo, né? E isso não acontecia com tanta gente. Era um amontoadozinho pequeno de gente, ó. E estes foram todos uns 12 homens. Então, não era uma multidão que estava vivendo essa situação, era um pouquinho de gente daquele lugar. E entrando na sinagoga, falou ousadamente por espaço de 3 meses, disputando e persuadindo e convencendo acerca da ideia do reino de Deus. Mas como alguns deles se endureceram e não obedeceram, né? Falando mal daqueles que eram do caminho perante a multidão, retirou-se deles e separou os discípulos, disputando todos os dias na escola de um certo tirano. E durou isso por um espaço de 2 anos, de maneira que todos que habitavam na Ásia ouviram a palavra do Senhor Jesus, assim judeus como gregos. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias, de sorte que até os lenços e os aventais se levavam do seu corpo. Aparentemente, acho que eu li isso da última vez, não foi, meu povo? Lembre-se que eu perdi, para quem estava aqui desde o início, eu perdi a minha Bíblia maravilhosa, que estava com a minha marcação. Será que eu já não li isso com vocês? Leu sim, viu? Leu sim. Ah, tá vendo como é que vocês estão tudo endemoniados, que vocês não sabem? Lembre-se que eu perdi minha Bíblia. Eu estou começando a ler aqui aleatoriamente, mas acredito que o texto seria o capítulo 20, né? Olha, e isso que eu tô no Peugeot dirigindo indo pra farmácia, hein? Pô, eu estou dizendo porque eu perdi a minha Bíblia. O Satanás desceu aqui no meu tablet, né? Ele tocou no meu tablet. Esse mês eu não deu dízimo. Satanás tocou no meu tablet. E eu tive que dar um reboot nele. Então ele começou do zero. Então eu perdi todos os meus livros que estavam nele, né? Tudo inimigo mesmo, tentando ferozmente me destruir. E aí eu estou aqui lendo para vocês o capítulo 19, sendo que na verdade era o capítulo 20, né? Então, vocês vão me perdoar, porque eu comecei a leitura e não vou terminar no capítulo 19 e vou começar o capítulo 20. Vocês passem para o capítulo 20, porque, infelizmente, o inimigo, né, tocou aqui no meu tablet e eu perdi toda a minha estrutura de leitura. E a gente vai continuar no capítulo 20. E depois que cessou o alvoroço, Paulo chamou a si os discípulos e, abraçando-os, saiu para ir até a Macedônia. E havendo andado por aquelas terras, exortando-os com muitas palavras, eu lembrei disso porque, e olha que já tem algum tempo, né? E eu faço outras leituras com outros irmãos também.
e que estou em outros livros com outros irmãos, né? Mas que eu lembro que esse comentário acerca das línguas estranhas num outro grupo deu um bafafá danado, né? Porque o povo pentecostal gira, gosta de girar no manto, né? Então, deu um certo bafafá. E aqui no nosso meio não aconteceu pelo menos dessa vez, porque eu já venho insistindo ferozmente para que a gente passe o Decantalara Tunai. E aí, a gente passe disso, a gente passe da morte para a vida, né? Então aqui não teve tanta polêmica, né? Então, voltemos. E havendo andado por aquelas terras, exortando-os com muitas palavras, veio até a Grécia, um berço da civilização consciente, do ambiente das disputas, né, filosóficas, e passando ali 3 meses, e sendo-lhe pelos judeus postas ciladas, como tivesse de navegar para a Síria, determinou voltar pela Macedônia e acompanhou-os até a Ásia. Sópater, de Bereia, lembra dos bereanos, né? E dos de Tessalônica, e Aristarco, e Segundo, e Gaio, e de Derbe, a Timóteo, e dos da Ásia, Tíquico e Trófimo, só nome lindo que nunca estaria estampado numa latinha de Coca-Cola, né? É bom a gente chamar de João, de José, né? Dar uns apelidos, né? Porque os nomes são ruins demais. Estes indo adiante, nos esperaram em Troade. E depois dos dias dos pães ázimos, navegamos de Filipos, ó, Filipenses, está vendo que da Paulo ele vai fazendo aquilo que a gente chama das viagens de Paulo, né? E ali vai plantando as igrejinhas, e depois ele volta escrevendo cartas de aconselhamento àqueles ambientes. E em 5 dias fomos ter com eles em Troade, onde estiver aí pode ter cartas perdidas de Paulo também, tá, meus amigos? Existem possíveis cartas que estão perdidas. Perdidas, cartas de aconselhamento, de cuidado, que foram perdidas pelo tempo, foram perdidas na mão das pessoas. E no primeiro dia da semana, juntando-se discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles e prolongou a prática até a meia-noite. E havia ali muitas luzes no cenáculo, onde eles estavam juntos. Estando um certo jovem, por nome Eutico, só nome lindo, hein? Assentando numa janela, caiu do terceiro andar. O cara descuidou. O cara estava na janela, né? Provavelmente assistindo, né? Tudo que estava acontecendo. Ele assistindo ali parado, se distraiu, caiu do terceiro andar, tomado de um sono profundo que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo. Ou seja, Paulo estava falando pra caraca, assistindo o cara ali na boa, Paulo falando, a voz de Paulo começou a ficar mais suave, mais suave, mais suave, que de repente o cara deu uma apagada e caiu, e foi levantado morto. Ou seja, caiu do terceiro andar e caiu no chão estatelado morto. E Paulo teve que parar a pregação dele. Isso aqui é um momento que a gente sabe que que a pregação já está uma merda, né? Porque você que está do púlpito, deixa eu contar para você, você está no púlpito, você está vendo a cara das pessoas, né? As pessoas não estão neutras diante daquilo que você está falando. Quando você está falando e o cara começa a bocejar, tem um povo bocejando, você já sabe que você já está falando muito. Você sabe que você devia ter parado de falar, inclusive, né? Então, do púlpito, eu estou olhando as pessoas. Por isso que eu não estrago uma boa pregação de 15 minutos e 1 hora. Eu prego 15 minutos em qualquer lugar que eu vou. E 20 é quando eu estou inspirado. Por quê? Porque não precisa, meus irmãos. Porque não precisa mesmo. Eu aprendi que 15 minutos muito bem aplicado no texto, trazendo alguma verdade que seja essencial para a vida do indivíduo, é melhor que 1 hora de povo dormindo e caindo do terceiro andar. Então a gente precisa ter o bom senso, né? A gente precisa aprender a ter bom senso. O menino caiu, né? Porque a pregação de Paulo já tinha durado até meia-noite, né? Então o Eutico, né? Que estava na janela sentado ouvindo Paulo, caiu do terceiro andar e foi levantado morto. O cara morreu. Morreu numa pregação, tá? Eu tive um professor de química que morreu dando aula, gente, bebendo Fanta, tá? Ele bebeu Fanta, sentou na cadeira e morreu na sala de aula com a gente. Eu tive pavor depois de química, entende? E de Fanta também, né? Fiquei imaginando, pô, o cara bebeu Fanta e morreu. Fiquei sem beber Fanta, assim, muito tempo da minha vida. E o Eutico aqui sofreu os danos pesados, sabe? De uma pregação de horas e horas do apóstolo Paulo, né? Então levantaram o menino morto. Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele e, abraçando, disse:
não vos perturbeis, que a sua alma nele está. Ou seja, ele morreu, mas a alma ainda está aí. Não deu tempo da alma sair. Eu cheguei tão rápido que ele morreu, mas a alma não saiu. E subindo e partindo o pão, aí ele ainda foi lá. E subindo e partindo o pão, e comendo ainda, lhes falou longamente até amanhecer. E assim partiu. E levaram vivo o jovem, e ficaram não pouco consolados. Comeram a ceia, e o menino estava vivo, né? Paulo falou, morreu não, gente. Tá tranquilo, caiu do terceiro andar, né? Tá ferrado, mas passa bem, né? Fizeram a ceia, Paulo pregou até de manhã. A gente que acha que a igreja primitiva não é uma igreja interessante, né, cara? A gente tá aí, ó. O menino morreu, ouvindo a pregação de Paulo, Paulo falou, não, tá morto nada, vamos terminar de fazer. Pregou até de manhã, fizeram a ceia e levaram o menino vivo. E saíram todos felizes e consolados, né? Nós, porém, subindo antes no navio, navegamos até Assôs, onde devíamos receber a Paulo, porque assim o ordenara, indo ele por terra. E logo que se juntou conosco em Ações, e recebemos e fomos até Mitilene, e navegando dali, chegamos até o dia seguinte, defronte a Quios, e outro aportamos em Samos, e ficamos em Trógilo. Cara, é só nome bonito, tá? Chegamos no dia seguinte até Mileto, que era o berço da civilização. A gente tem conhecido o filósofo que é o Tales de Mileto, um ambiente grego. Sabe o que eles estão passando aqui? Só que o indivíduo do texto está falando. Vou explicar para vocês. Lembra que o texto ele não é neutro, né? Ele tem uma intenção. Então ele está falando aqui no textinho que essas pessoas estavam cruzando os ambientes da filosofia grega, os ambientes onde se conhecia e que de alguma forma se falava um linguajar mais erudito, filosófico, porque já Paulo tinha determinado passar ao largo de Éfeso, para não gastar tempo na Ásia, apressava-se, pois, para estar, se lhe fosse possível, em Jerusalém, no dia de Pentecostes. Então, Paulo tinha um compromisso, queria estar em Jerusalém no dia de Pentecostes. E de Mileto mandou a Éfeso a chamar os anciãos da igreja. E logo que chegaram junto dele, disse-lhes: Vós bem sabeis, desde o primeiro dia em que eu entrei na Ásia, como em todo esse tempo, me portei no meio de vós, servindo ao Senhor com toda humildade e com muitas lágrimas e tentações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. Como nada que útil seja, deixei de vos anunciar e ensinar publicamente pelas casas, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé para com o nosso Senhor Jesus Cristo. E agora eis que, ligado eu pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que há de me acontecer, senão o que o Espírito Santo de cidade em cidade me revela, dizendo que me esperem prisões e tribulações. Então, ó, tô ferrado. Tô indo para Jerusalém, não sei que merda que vai dar. É isso que ele está dizendo, tá, povo? Para resumir, né, essas conversinhas filosóficas, é assim, ó, gente, tô indo para Jerusalém, os judeus têm me perseguido, vocês sabem que merda que dá, e eu tô indo para a capital da perseguição. Eu tô indo para o ambiente da perseguição. Eu tô indo para a reunião do PL, do Bolsonaro. Eu não sei o que pode me acontecer, tá? Senão, o que o Espírito Santo de cidade em cidade me revela. Então, tô com nada para frente. Tô chegando na cidade, o Espírito Santo me revela naquele momento. Eu não tenho noção de futuro, dizendo que me esperam prisões e tribulações. Mas de nada faço questão. Nem tenho minha vida por preciosa, contando que cumpra com alegria a minha carreira, a minha vocação e o ministério que eu recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do evangelho da graça de Deus. E agora eis que eu sei que todos vós, por quem passei pregando o reino de Deus, não vereis mais o meu rosto. Então, gente, ó, é a última vez que a gente vai se ver, tá? Tô indo para a reunião do PL do Bolsonaro, tá? Tô indo lá criticar a tentativa golpista. Então a gente já sabe que vocês não vão me ver novamente. Portanto, no dia de hoje, vos protesto que estou limpo do sangue de todos, porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para que vocês possam apresentar a igreja de Deus.
que ele resgatou com seu próprio sangue, porque eu sei que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão o rebanho, e que entre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas, para atraírem os discípulos após si. Portanto, vigiem, lembrando-vos de que durante 3 anos eu não parei noite e dia de admoestar com lágrimas a cada um de vós. Agora, pois, irmãos, encomendo-vos a Deus a palavra de sua graça, e Ele, que é poderoso, para vos edificar e dar herança entre todos os santificados, os separados. De ninguém, cobiceis a prata nem o ouro. Se a gente seguisse o conselho de Atos dos Apóstolos, nem o vestuário. Sim, vós mesmos sabeis que para que me era necessário a mim e aos que estavam comigo, estes irmãos me serviram, tendo-vos mostrado em tudo que trabalhando assim é necessário auxiliar os enfermos e recordar as palavras do Senhor Jesus que disse: mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. E havendo dito isso, pôs-se de joelhos e orou com todos eles. Paulo está se despedindo na reunião do PL com Valdemar da Costa Neto, Bolsonaro, Nicolas Ferreira e tudo mais, tá? E havendo dito isso, pôs-se de joelho e orou com todos eles. E levantando-se um grande choro entre todos e lançando-se aos pescoços de Paulo, o beijavam, e entristecendo-se muito, principalmente pelas palavras que disseram que não veria mais o seu rosto, e acompanhando-o até o navio. Ou seja, situação triste, né? Aquele iniciozinho do Titanic, que tu sabe que o navio vai afundar, o pessoal todo feliz, se despedindo, né? Mas no caso aqui, não, né? Paulo já soltou a ideia, papo reto para eles. Ó, vai dar merda e a gente precisa rapidamente se despedir, vocês não vão me ver mais, tá? Eu não tenho nenhuma fotografia aqui para deixar com vocês, porque nem inventaram a fotografia ainda. Então, estamos lascados, tá? Ninguém inventou fotografia. Então, vocês já ouviram um meme, né? De um cara no Egito, falou para ele, cara, que ano que a gente tá? O cara, 1500 antes de Cristo, ele. Quem é Cristo? O outro, não sei, não nasceu ainda. Então, é mais ou menos isso. Ó, tô indo embora, vocês não vão me ver mais, a gente não vai se ver, e eu tô indo para Jerusalém, tô indo para reunião do PL com Valdemar da Costa Neto e Nicolas Ferreira, né? Com Bilinski e com Marcos Duval, e o bicho vai pegar, a porrada vai estancar e não tem previsão de eu sair vivo dessa. E aconteceu que, separando-nos deles, navegamos e fomos correndo o caminho direito, e chegamos até Cós, e no dia seguinte a Rhodes, de onde passamos a Pátara. Só nome bonito, hein? E achando o navio que ia para Fenícia, embarcamos nele e partimos. E indo em vista de Chipre, deixando à esquerda, navegamos até a Síria e chegamos a Tiro, porque o navio havia de descarregar ali a sua carga. E achando discípulos, ficamos ali 7 dias. E eles, pelo Espírito Santo, diziam a Paulo que não fosse para Jerusalém. Então estávamos, Paulo, papo reto, hein? Se você subir, vai dar merda. Entende? Então era isso que eles diziam pro apóstolo Paulo. Se você subir, vai dar merda. Paulo todo corajoso, né? Mas eles dizendo, Paulo, não vai. E havendo passado ali aqueles dias, saímos e seguimos o nosso caminho, acompanhando-nos todos com suas mulheres e filhos até fora da cidade. Aquela despedida triste, né? E postos de joelhos na praia, oramos. Cantaram worship, lindo, lindo, lindo és, glória, enfim, tudo isso rolou aqui. E despedindo-nos um dos outros, subimos até o navio. E eles voltaram para suas casas. E nós, concluída a navegação de Tiro, viemos a Ptolemaida, e havendo saudado os irmãos, ficamos com eles um dia. E no dia seguinte, partindo dali, Paulo e nós, que com eles estávamos, chegamos até Cesareia. E entrando em casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele. E tinha este 4 filhas virgens que profetizavam. Sabe-se lá como que eles atestaram isso. E demorando-nos ali por alguns dias, chegou da Judéia um profeta por nome Ágabo,
e vindo ter conosco, tomou a cinta de Paulo e, ligando-se os seus próprios pés e mãos, disse isto: assim diz o Espírito Santo. Assim ligarão os judeus em Jerusalém o homem de quem é esta cinta, e entregarão nas mãos dos gentios. E ouvindo nós isto, rogamos-lhes, tanto nós como os que eram daquele lugar, que não fosse para Jerusalém. Mas Paulo respondeu: que fazeis vós chorando e me magoando o coração? Porque eu estou pronto, não só a ser ligado, mas também a morrer em Jerusalém, pelo nome do Senhor Jesus. E como não podíamos convencê-los, nós aquietamos, dizendo: olha, faça-se assim a sua vontade. E depois daqueles dias, havendo feito os nossos preparativos, subimos até Jerusalém. E foram também conosco alguns discípulos de Cesareia, levando consigo um certo Nasson, Cíprio, discípulo antigo, com quem havíamos de hospedar-nos. E logo que chegamos a Jerusalém, os irmãos nos receberam de muita boa vontade. E no dia seguinte, Paulo entrou conosco na casa de Tiago, e todos os anciãos vieram ali. E, havendo-os saudado, contou-lhes por miúdo o que por seu ministério Deus estava fazendo no meio dos gentios. E, ouvindo eles isso, glorificaram o Senhor. Disseram: bem vês, irmãos, quantos milhares de judeus aqui creem, e todos são zeladores da lei. E já acerca de ti foram informados que ensinas todos os judeus que estão entre os gentios a apartarem-se de Moisés, dizendo que não devem circuncidar os seus filhos, e nem andar segundo os costumes da lei. O que faremos, pois? Em todo caso, é necessário que a multidão se ajunte, porque terão ouvido que já és vindo. Faze, pois, isto que te dizemos. Temos 4 homens que fizeram voto. Toma esses contigo e santifica-te também com eles. E faze por eles os gastos para que eles raspem a cabeça. E todos ficarão sabendo que nada há daquilo que foram informados acerca de ti, mas que também tu mesmo andas guardando a lei. Todavia, quanto aos que creem dos gentios, já nos havemos escrito e achado por bem que nada disso observe, mas que só se guardem do que se sacrifica dos ídolos e dos sangue. Lembrem lá da Atos 15 que a gente leu junto, né? E do sangue, do que é sufocado e da fornicação. Então, Paulo, tomando consigo aqueles homens, entrou no dia seguinte no templo, já santificado com eles, anunciando serem já cumpridos os dias da purificação, e ficou ali, se oferecer por cada um deles a oferta. E quando os 7 dias passaram, quase terminando os judeus da Ásia já, o seu templo, né? Vendo eles no templo, alvoroçando, nervosos, todo o povo, lançaram-se mão dele, capturaram Paulo, clamando: homens israelitas, acudi, este homem é que por todas as partes ensinam todos contra o povo e contra a lei. O cara avisou para ele: ó, raspa a cabeça, faz o voto, vem para cá, diz que não está fazendo nada contra a lei de Moisés, né? E contra este lugar. E demais disso, introduziu também no templo os gregos e profanou esse santo lugar, porque antes tinham visto com ele na cidade de Trófimo e de Éfeso, o qual pensavam que Paulo introduzia no templo. E, não estou acusando ele de aceitar todo mundo. Esse cara aceita todo mundo. Os caras que estão sacrificando lá no templo dos deuses estão entrando aqui também na sinagoga. É isso, tá? A acusação contra Paulo é não ser um homem racista, tá? Basicamente isso. E alvoroçou-se toda a cidade, e houve grande concurso do povo, e pegando Paulo, arrastaram para fora do templo, e logo as portas se fecharam. E procurando eles matá-lo, chegou ao tribuno da corte o aviso de que Jerusalém estava toda em confusão, o qual, tomando logo consigo soldados e centuriões, correu para eles. E quando viram o tribuno e os soldados, cessaram de ferir a Paulo. Então, aproximando-se o tribuno, o prendeu e o mandou atar as suas 2 cadeias, as suas mãos, e lhe perguntou quem era o que tinha feito. E na multidão exclamavam de maneira, outros falavam de outra, mas como nada podia saber ao certo por causa do alvoroço, mandou conduzi-lo para a fortaleza. Não a cidade de Fortaleza, no Ceará, tá, gente? Ninguém tá indo pra lá, tá? Mas mandou eles. Imagina, ganhou uma passagem pra Fortaleza, né? Pra Praia do Futuro, vai ficar lá. Não foi isso, não, tá? Amarraram ele mesmo, levaram ele acorrentado. E sucedeu que, chegando às escadas, os soldados tiveram de lhe pegar por causa da violência da multidão. Porque a multidão do povo seguia, clamando: mata, 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 mata esse cara, mata. Dá uma peia nele, como diz um amigo meu.
E quando iam introduzir Paulo na fortaleza, não em Fortaleza, na praia, né? Não estava levando ele para um spa, mas estava levando ele para um lugar, para uma prisão ainda muito pior, disse Paulo ao tribuno: é-me permitido dizer alguma coisa? E ele disse: sabes o grego? Não és tu, porventura, aquele egípcio que antes desses dias fez uma sedição e levou ao deserto 4.000 salteadores? Mas Paulo disse, na verdade, que sou homem judeu. Não tem nada a ver com egípcio, não. Sou judeu, cidadão de Tarso, cidade não pouco célebre da Cilícia. Rogo-te, porém, que me permitas falar ao povo. E, havendo permitido Paulo, pondo-se em pé nas escadas, fez sinal com a mão ao povo, e feito grande silêncio, falou-lhes em língua hebraica, dizendo, vamos para outro capítulo só para a gente não morrer aqui de curiosidade, tá? Porque a gente não vai ler João. Homens, irmãos e pais, ouvi agora a minha defesa perante vós. E quando ouviram falar em língua hebraica, maior silêncio guardaram, que está achando que ele era um estrangeiro, que ele era um egípcio, que tinha juntado uma multidão de 4.000 pessoas no deserto. Quanto a mim, sou judeu, nascido em Tarso, na Cilícia, e nesta cidade criado aos pés de Gamaliel, instruído conforme a verdade da lei de vossos pais, zeloso de Deus, como todos vós hoje vocês são. E persegui essa religião, esse tal caminho, até a morte, prendendo e pondo em prisões tanto homens quanto mulheres. Como também o sumo sacerdote me é testemunha, todo o conselho dos anciãos. E recebendo descartas para os irmãos, fui até Damasco para trazer amarrados para Jerusalém aqueles que ali estivessem, a fim de que fossem castigados. Ora, aconteceu que, indo eu no caminho, chegando perto de Damasco, quase ao meio-dia, de repente me rodeou grande luz do céu. E eu caí no chão e ouvi uma voz dizendo o seguinte: Saulo, Saulo, por que que você me persegue? E eu respondi: quem és? Ele disse: eu sou Jesus de Nazaré, aquele quem você persegue. E os que estavam comigo viram, em verdade, a luz e se atemorizaram, muitos, mas não entenderam a voz daquele que falava comigo. Então eu disse eu: Senhor, o que eu vou fazer? E o Senhor disse: se levanta e vai até Damasco, e ali se te dirá o que te é ordenado a fazer. E como eu não via, por causa do esplendor daquela luz, fui levado pela mão daqueles que estavam comigo, e eu cheguei até Damasco. E um certo Ananias, homem piedoso conforme a lei, que tinha bom testemunho de todos os judeus que ali moravam, vindo ter comigo, apresentando-se, disse: Saulo, irmão, recobra a vista. E naquela mesma hora eu vi. E ele disse: o Deus dos nossos pais, de antemão, te designou para que você conheça a vontade e veja aquele que é justo e ouça a voz da tua boca, porque hás de ser testemunha por todos os homens que têm visto e ouvido. Tudo aquilo que você passou, cara, vai virar um grande testemunho. E agora, por que te detém? Levanta-te, batiza-te e lava os teus pecados, invocando o nome do Senhor. E aconteceu que, tornando eu para Jerusalém, quando orava no templo, fui arrebatado para fora de mim. E vi aquele que me dizia: dá-te pressa e sai apressadamente de Jerusalém, porque não receberão o teu testemunho acerca de mim. E eu disse: Senhor, eles bem sabem que eu lançava na prisão e açoitava nas sinagogas aqueles que criam em ti. Eu, quando o sangue de Estevão, teu testemunho, se derramava, também eu estava ali e consentia na tua morte e guardava as capas daqueles que matavam. Segurei a capa para os caras apedrejarem. E disse-me: vai, porque hei de te enviar aos gentios de longe. E ouviram até esta palavra, e levantaram a voz, dizendo: tira da terra um tal homem, porque não convém que esse homem viva. E clamando eles, e arrojando de si as vestes, e lançando pó para o ar, o tribuno mandou que levassem fora da fortaleza, dizendo que examinassem e açoitassem, para saber por que causa assim clamavam contra ele. E quando estavam atacando Paulo com correias, disse Paulo ao centurião que ali estava: é-vos lícito açoitar um cidadão romano sem que ele tenha o devido processo legal? Ou seja, é bom, é certo prender alguém em segunda instância? É certo? Eu não tenho direito de recorrer,
eu não tenho direito de apresentar testemunhas, eu não tenho direito de um julgamento justo, vocês só vão me açoitar sem que eu possa, de alguma forma, ser ouvido. Eu sou um cidadão romano, eu estou debaixo da Constituição. Vocês vão me açoitar sem que eu seja condenado por qualquer coisa? E ouvindo isso, o centurião foi e anunciou ao tribuno dizendo: vê o que vais fazer, porque esse homem é um homem romano. Não era permitido aos judeus açoitar um cidadão romano, porque Roma é que dominava os judeus. E vindo o tribuno, disse-lhe: diz-me, você é romano? E Paulo disse: sou cidadão romano. E respondeu o tribuno: eu, com grande soma de dinheiro, alcancei esse direito de cidadão. Paulo disse: mas eu sou cidadão romano de nascimento. Eu sou de Tarso. Eu nasci lá. E logo dele se apartaram os que haviam de examinar. E até o tribuno ficou com medo quando soube que ele era um cidadão romano, visto que ele tinha o amarrado. E no dia seguinte, querendo saber ao certo a causa porque era acusado pelos judeus, soltou-o das prisões e mandou vir os principais sacerdotes e todo o seu conselho, trazendo a Paulo, e o apresentou diante deles. Só até aqui. Olha que loucura, né? Como que a gente vê que o processo, devido processo legal, ele é rompido desde Paulo em Atos dos Apóstolos. E como que esse tipo de violência, como que esse tipo de maldade se perpetua no nosso meio. É perpetuado no nosso meio desde sempre. Eles batem primeiro, eles agridem primeiro e eles perguntam depois. Assisti um vídeo esses dias de um menino, um rapaz, que foi parado pela polícia de São Paulo e não esperava que de cima de um prédio alguém, de alguma forma, filmava. E o rapaz que estava sem a carteira de motorista naquele momento, mas a carteira estava em casa, sei lá, 50 metros do lugar, a polícia olhou para um lado, olhou para o outro, não viu ninguém e desbofeteou o menino. Só um minuto, povo, que eu vou espirrar, peraí. Ninguém merece, não. Espirrar na cara de vocês aqui, vocês vão ficar gripados. Não vale a pena, né? Não compensa. E a polícia deu uns tapas na cara do menino. E nisso o pai do menino estava do lado e viu a situação do filho ser agredido, né? E perguntou: por que você agrediu meu filho? Ele: porque ele está sem carteira. Tá, mas por que você agrediu meu filho? Mas está sem carteira de motorista, mas a minha casa fica a 50 metros daqui, eu posso ir lá buscar a carteira dele. Então vai lá buscar a carteira. Ele buscou a carteira do menino, a documentação da moto estava certa, estava tudo certo com a carteira do menino, o menino apanhou todo. Então a gente vê que a violência ela se perpetua e ela se mantém, né? E não é de agora, né? Ninguém respeita os devidos processos legais. Ninguém respeita um mandato de um presidente. Eles veem que há sede de sangue por conta de um descontrole econômico, eles vão pedir um impeachment, não importa o quanto de processo legal estejam quebrando naquele processo. Eles vão pedir impeachment de uma presidente da República. E que depois fica comprovado que a mulher não fez absolutamente nada, que não teve nem pedalada fiscal, porque aquilo era comum, uma prática comum. Não teve absolutamente nada. O que teve foi só a maldade se perpetuando e o juízo em detrimento do julgamento, que era direito de todo mundo. Então, olha que loucura que a gente vive nesse mundo. E Paulo, né, subindo até Jerusalém, sabendo no seu coração que não seria recebido com flores e com caixa de bombom, sabendo que seria recebido por judeus, né, que já estavam ali de alguma forma esperando para que pudessem cumprir a sua sede de sangue. Então a gente vê que Paulo ele vai fazendo. Há um certo sadismo. Eu, por exemplo, se tem um lugar que não quer me receber, eu não vou lá, né? Não vou. Eu já li na Bíblia, eu já aprendi, né? Paulo não tinha Bíblia para ler, né? Paulo tinha lei. Eu aprendi, cara, que se tem um lugar que não me quer, eu não vou. Se tem um lugar que quer me matar, eu não vou lá. Eu aprendi isso, aprendi nas escrituras. Que tudo que o povo que te detesta quer é que você vá lá, quando eles te odeiam, para proferir todo tipo de juízo contra você e te matar. Então, de toda forma, a gente aprende isso nas escrituras, né? Que há sede de sangue, principalmente quando você começa a ferir princípios religiosos. Então, Paulo estava ferindo, estava trazendo a mensagem aos gentios.
Paulo estava de todas as formas ferindo preceitos importantíssimos. E hoje a igreja que se diz progressista, por exemplo, é a que vai mais uma das minhas críticas, eu já não aguento mais tecer crítica, eu só estou criticando porque eu participo dela, eu comecei com ela, eu vim dela. E hoje eu não consigo nem me identificar no mesmo espectro de pensamento deles, porque virou uma bateção de panela, perdemos o foco totalmente. Hoje a gente não consegue responder para Dona Maria porque o marido bebe e agride ela, né? Eu prefiro ficar com a resposta dos pentecostais para dizer que é o inimigo, que ela tem que ir lá e fazer às 7, segunda-feira da vitória, e orando e sendo acolhido por irmãs que também vivem dentro desse ambiente de violência, do que pegar e falar de um monte de temática em que aquele pobre não entende absolutamente nada. Ele vai sair dali sem conhecimento nenhum. Vai entrar ali apanhando do marido e vai sair de lá apanhando do marido e com dúvida. Porque aquela linguagem nem pertence à condição e o pensamento dela. A gente começa a falar um monte de bobagem que o povo não entende. A gente virou, na verdade, intelectuais, né, da idiotice. Nós somos intelectuais da idiotice. Que não conseguimos responder à razão da nossa fé. Se eu pergunto para um indivíduo desse, progressista, que está postando vídeo, que está fazendo react, a razão da fé dele, ele não sabe explicar. É o tipo de gente que, se estiver no escuro, der um grito, sai correndo, porque não sabe nem de onde está vindo. Não tem firmamento nenhum. As raízes não estão postas em solo forte, fértil e que manteve eles, de alguma forma, arraigados numa fé verdadeira. Não são assim. É um povo assustado, cirandeiro, sabe? Gosta de bater uma panela, gosta de fazer um cancelamento, mas não conhece da misericórdia e da graça. Então, nisso, Paulo ele era um conservador das escrituras. Então, quando a gente fala do apóstolo Paulo, fala com muito, mas Paulo era machista. Paulo, não, nem cabe esse pensamento, meu povo. Paulo era um excelente cara para o seu tempo. O tempo dele, ele era dos mais progressistas possível. Por quê? A gente está vendo que ele está apanhando do próprio povo dele. Ele não teve medo nenhum de apanhar do povo dele. E tudo que nós não queremos, nós, quando eu estou dizendo nós, com o pensamento cristão progressista, é romper com o nosso povo, que é nossa corriolinha que nos guarda da gente ser espancado pela ideia dos conservadores. Então a gente fica ali fazendo coro para um monte de badalhoca, um monte de bobagem, uma bobajada danada, para poder manter o status quo da nossa proteção com aquele grupo, porque enquanto grupo a gente tem voz, né? A gente acha que não tem voz quando a gente está falando sozinho. Então a gente faz coro com a idiotice enquanto grupo para poder manter o score do nosso lado. E a gente abandona os preceitos do evangelho, da palavra de Deus. A gente abandona preceitos que são importantes, que dão razão à nossa fé, que conversam conosco sobre a nossa fé, em troca de fazermos parte de um grupo. Para fazer parte de um grupo, a gente abre mão das escrituras. Aí a gente começa a vir em nome da Mãe, da Filha e da Espírita Santa e bate palma para isso, acho incrível. Eu tive que ir embora da igreja, gente. Não consegui ficar. Eu fui receber uma homenagem na igreja, mas no meio eu tive que ir embora. Como é que eu vou ficar no lugar no nome da Mãe, da Filha e da Espírita Santa? Pô, não dá, gente. Não dá, não dá. E outro dia, uma igreja, eu vou ter que contar para vocês, gente. Uma igreja dessas progressistas, pastor, um conhecido amigo meu, que vem todo dia chorar comigo, pedindo um avivamento no coração. Aí foi levar o povo para abraçar a árvore, cara. É isso aí, tá? Levou um povo pro parque, o povo da igreja dele, para abraçar a árvore. Para abraçar a árvore. Eu tinha acabado de voltar de uma reunião com um pastor bem conhecido que trabalha no Jardim Gramacho. Estava falando que voltaram a jogar lá lixo hospitalar e tinha gente cozinhando que seja lá de lixo hospitalar. Não gosto de falar, porque eu vi foto e vi vídeo e aquilo me deixou de alguma forma revirado. E aí viu a igreja de um amigo meu que vem chorar comigo, que levou a igreja para abraçar a árvore no Parque de Madureira. Estão me entendendo? Vocês estão entendendo? Que merda que é essa? Vocês não podem fazer isso. Entende?
Mas não podem fazer isso de jeito nenhum. De jeito nenhum. Quando eu vejo que alguém que eu dei aula, que eu formei em todos os cursos que eu dei, lá desde o Despastoreando, da época do Inadequado, quando eu vejo alguém que virou coaching, eu já fico desesperado. Eu falei como ser humano, né? Conheço alguns que viraram coach, né? Eu falei, gente, eu preguei pra esse cara, falei do evangelho, meu, sabe? Falei do evangelho pra esse cara. Aí foram lá abraçar a árvore. Vocês entendem o tamanho da merda que a gente tá? A gente está com uma igreja que tem um pensamento progressista, avançado em relação à doutrina, mas está levando o povo para abraçar a árvore. Aí foram abraçar a árvore. E foram falar, agora a moda é essa, eu vou ter que criticar porque eu não aguento, né? Senão eu morro, se eu não falar eu morro. Caiu durinho. A minha terapeuta na quinta-feira não aguenta. Se eu só falar tudo para ela, se eu guardar para falar tudo para ela, ela não aguenta. Ela vai ter que fazer terapia por causa da terapia que eu faço com ela. Então, assim, olha só. A pergunta era: vocês já ouviram falar de ecoteologia? Irmão, preservar a casa comum, o ambiente em que a humanidade vive, é um mandamento desde o Gênesis. Eu não preciso criar um segmento teológico para poder tratar disso. Eu fico imaginando o apóstolo Paulo dando o sangue dele, vertendo sangue, chorando, sofrendo, falando, cara, tem que voltar para Jerusalém na festa de Pentecostes, mas o povo vai me cobrir de porrada, porque eu não vou poder mudar a minha mensagem, eu não vou poder pregar um outro Cristo, eu não tenho uma caceta de uma ecoteologia, eu não posso levar o povo para abraçar a árvore, então eu vou ter que ir lá para Jerusalém e falar de Cristo ressuscitado no meio dos judeus. Vou ter que falar disso. Não posso mudar o caceta da minha mensagem. Não dá para abraçar a árvore em Jerusalém, cara. Lá é o lugar que eu tenho que trazer o enfrentamento contra aquela teologia de morte, contra a lei que traz morte. A lei que para mim foi vida o tempo todo, agora é morte, é uma merda, cara. E eu vou ter que bater de frente com esses caras. E eu fico imaginando o Paulo falando, gente, você já ouviu falar de ecoteologia? Me perdoa, gente. Tá gravando ainda, ô, Fábio? Puta que pariu, né, mano? Não dá, velho. Não dá, né, cara? Que inferno, mano. Que inferno, que bosta que tá isso. Que bosta que tá isso. Né? Leva o povo para abraçar a árvore no Parque de Madureira e faz um vídeo, você sabe o que é ecoteologia. E o pastor veio lá do Jardim Gramacho, me chamou para reunião e falou, John, não tenho condições de continuar dando comida para esse povo, porque eu não arrecado. Arrecadei R$ 1.122, que dá para comprar menos de 10 cestas básicas, e tem 52 famílias que vivem daquilo ali, que vai comer lixo hospitalar. Tá entendendo? Tamanho da merda. E aí eu ouço o nome da Mãe, da Filha e da Espírita Santa. Eu tenho que ficar parado assim. Aí eu vi a notícia daquele pastor que teve que se afastar porque esculhambava o povo da igreja, tal do pastor Paulo Júnior, né, que humilhava a pessoa, que xingava, que oprimia, né, a opressão pastoral. E era um cara com uma linguagem muito dura, com uma forma de falar muito dura, muito conservador em relação às escrituras, muito conservador em relação à moral a partir da leitura das escrituras. Mas eu começo a entender esses caras, mano, também, né? Eu não aprovo nada, sabe? Você ser um bosta com as pessoas, você ser grosso, você ser estúpido, é coisa de gente idiota, né? Você é estúpido, tu é idiota. Se tu trata mal as pessoas da tua família, sabe? Eu vivo voltando atrás na forma com que eu falo com as minhas crianças. Final de semana estavam aqui tocando cacete, virando tudo ao contrário, bagunçando tudo. Eu falei, gente, vocês não estão me amando, não, cara, porque vocês só estão detonando esse lugar. Depois eu tenho que ficar igual um louco arrumando. Depois eu pensei, cara, desse dia eu tava chorando de saudade delas, agora tô reclamando que elas estão zoneando meu quarto.
Então não dá, né? Tipo, a gente é idiota, uma ou duas vezes no dia. É normal que seja. Mas não é possível, cara, que essa galera tá tratando de ecoteologia. Que gravou um vídeo dizendo: você sabe o que é ecoteologia? A dona Maria lá, ela só quer farinha para poder comer e não comer pedaços de coisas de lixo hospitalar. Ela tá cagando pra porra da ecoteologia, vocês estão entendendo? Por mais que a ecoteologia interseccione com os problemas que são vitais para Dona Maria, a saber, a fome e tudo mais, né, indicando que o ser humano precisa ter um espaço de plantio para que ele tenha agricultura de subsistência, que o mínimo ele possa retirar do solo, o que é importantíssimo. A Dona Maria, ela tá pouco se fudendo para isso. Entende? Não dá para a gente pegar o elitismo do pensamento progressista, marxista, de esquerda, levar e transportar para dentro da favela e fazer com que isso caiba na consciência que não consegue ler o nome do ônibus que eles estão pegando. Tem caminhos que precisam ser feitos antes. Antes de falar a língua dos anjos, a gente precisa falar a língua dos homens. Entende? E aí, não dá, meus irmãos. Aí vocês me desculpem. Não dá para mim. Não dá. Eu não posso ficar na mesma prateleira que esses caras, senão eu vou morrer. Porque quando eu entrava nessas conversas, e olha, eu vou falar, eu tive nessa merda toda novas narrativas evangélicas, que não tem novo porcaria nenhuma. Aí fui lá para aqueles negócios do Ed René lá, que ele tem lá das conversas pastorais, que vai um monte de pastor cirandeiro com seus MacBooks de 50 mil reais, sentar para poder ficar ouvindo o Ed falando badalhoca, um monte de coisa, bagre ensaboado pra cacete, que era só pegar os 100 mil reais que ele ganha por mês de salário da IBAP, porque tá lá, né? Isso, a Igreja Batista é transparente nisso. E pegar e doa pros pobres, vai viver com o mínimo possível, vai escrever, pega os livros dele que ele já vende pra caceta, vai ganhar dinheiro com os livros dele, sabe? É uma coisa de coar mosquito e engolir camelo, uma igreja enorme, uma quantidade de 5 mil pessoas por culto, e dá mais gente no culto que o cara tá do que no culto que ele não tá. Então é muito mais importante ouvir aquele cara, porque já viraram fã daquele cara. Esses caras nem conhecem Jesus Cristo, não se relacionam com Jesus, se relacionam com aquela imagem colocada lá que fala das suas relatividades, dos seus pensamentos que não são neutros, como já disse, desde sempre aqui no início da nossa leitura. Então não aguento. O que o Paulo está fazendo aqui, que é o que a gente está agora atento, porque agora vocês vão entender essa merda toda, é o que o Paulo falou: ele não mudou o discurso dele de jeito nenhum. Ele está no meio dos gregos, ele está falando do Cristo ressuscitado. Ele vai para o meio dos irmãos que são irmãos tradicionais, conservadores, ele fala do Cristo ressuscitado. Ele vai lá, vai impor as mãos nas pessoas, falando: receba o Espírito Santo, no meio dos gregos e no meio dos gentios. Ele não tem um discurso especial para os gregos, que tinham na fala grega e no pensamento grego, na filosofia grega, os seus referentes, as suas referenciais. Ele não está nem aí para isso. Eu venho oferecer para vocês Jesus Cristo crucificado. A gente tem que começar a admirar homens e mulheres e pessoas, no geral, que mantêm até o fim, não as suas idiotices, mas as suas convicções. Não é importante a gente ser idiota até o fim, mas convicções que têm a ver com o evangelho, que têm a ver com as escrituras, que têm a ver com a boa nova, a gente precisa manter, cara. A gente não pode virar em nome da Mãe, da Filha e da Espírita Santa em nome de agradar um segmento. Isso é uma idiotice, uma burrice. Aí eu vou levar o povo para abraçar a árvore no Parque de Madureira. Do lado de Madureira tem um monte de gente debaixo daquele viaduto com coberta esfarrapada que precisam ser abraçadas. O nome disso é idiotice, burrice. E é o meu segmento, a galera que andei com eles. O menino estava
na casa dele, dormi na casa dele até pouco tempo atrás. Fui lá no Recreio dos Bandeirantes, na casa do rapaz, sentei pro cara, falei as escrituras, e o que ninguém aqui vai poder falar nunca contra mim, que eu não preguei as escrituras, é o texto, meu filho. E o texto já te ensina ali tudinho, você não precisa ser aquilo que do texto já entrou em obsolescência, que não tem a ver com Jesus, porque tudo aquilo que em nós não tem a ver com Jesus é uma dissemelhança ser curado em nós, então aquilo que não tem a ver com Jesus vai passar, vai nos atravessar, mas aquilo que é de Jesus a gente mantém. Falei com o menino, falei com a esposa do menino, e ele levou o povo para abraçar a árvore no Parque de Madureira. E aí eu vejo um cara igual o apóstolo Paulo aqui, mantendo até o fim as suas convicções, mantendo o seu pensamento firme, seus olhos fixos em Jesus. Aí esses caras, quando vou falar do apóstolo Paulo com eles, não, mas o apóstolo Paulo era machista, era misógino. Aí dá vontade de falar, irmão, tu tá abraçando árvore. Tu não tomou uma pedrada por causa do evangelho. Tu não tomou uma correada no lombo. O apóstolo Paulo tá tomando a correada falando, gente, vocês sabem que eu sou cidadão romano? Não fez panelaço. A gente precisa de um outro feeling, cara. Sabe? E se em algum momento a gente aqui pensa que é uma igreja, porque temos em comum tanto a vontade de aprender de Jesus, como também um caminho paralelo a estruturas que a gente já viveu, a gente tem que parar com as palhaçadas, né? Por favor, por favor. Não tenho saco, sabe? Esses dias eu falei com vocês lá, eu tava dentro do banheiro da empresa, vendo o vídeo dos irmãos abraçando a árvore, explicando o que é ecoteologia, sabe? O que é ecoteologia? Ela estava explicando. Eu falei, opa, maneiro, interessante. Mandei para minha mãe o vídeo, assim, sabe? A minha mãe falou, pode me explicar em áudio o que é? Foi só um experimento social, tá, gente? Eu falei, como assim, mãe? Ela, não entendi nada. E ela é uma pessoa ótima, porque assim, não tem visto de nada, veio da macumba, né? Tá lá batendo tambor todo sábado, domingo, tá lá vivendo nessa parada. Então ela gosta de ouvir mensagens do evangelho, às vezes eu mando uma coisa do Caio, eu mando alguma coisa minha. Ela gosta de ouvir, ela acha interessante. Então é uma pessoinha comum que tá aí, que precisa ser alcançada pelo evangelho, porque hoje em dia a gente tá pregando pra crente, né, mano? Estamos pregando pra crente. Aí tá lá o padre Júlio Lancelotti entregando pão, dando sabonete pro povo. Aí tem um outro padre mais conservador falando um monte de badalhoca na internet. E a gente não consegue entender e determinar no nosso coração qual é o nosso próprio caminho. Ou eu vivo ou eu morro por esse caminho que eu escolhi, gente, de verdade. Eu não tenho tempo para ficar falando bobagem. Eu vou cometer um monte de pecado no caminho, porque esse é o caminho do humano no meio do evangelho. Porque tanto quanto me atravessou o evangelho, tanto quanto me atravessou o pecado, e me atravessa o pecado todo o tempo. Então, esse corpo que é a habitação do Espírito Santo também é atravessado pelo pecado, pelos desejos, todas as coisas o tempo todo. Porém, eu não arredo meu pé. E eu vou falar para você, já abri mão de estar em igrejas, igrejas em crescimento, igreja progressista, porque em dado momento começou uma badalhoca, uma bobajada que não faz sentido para ninguém e que ninguém entende merda nenhuma, sabe? E que só faz coro dentro do próprio ambiente religioso, cristão, progressista, mas fora dele não faz sentido nenhum. E eu criticava a igreja presbiteriana exatamente por isso, porque a lógica, por exemplo, da predestinação, dentro de qualquer argumento, né, filosófico, não faz sentido nenhum. Só faz sentido dentro do mesmo ambiente em que ele está sendo propagado. Então a gente está com um problema. O apóstolo Paulo estava com problema. Você vê o cara viaja de um lugar para outro, pega um navio, vai para um lugar, vai para o outro, pega um navio, vai para um lugar, vai para o outro, e atravessa os caminhos e vai e anda. Vocês acham que tinha Uber? Não tinha. Então a gente está falando de dias e dias, e semanas e quinzenas de viagem, todo tipo de situação acontecendo, todo tipo de naufrágio, todo tipo de dor, todo tipo de açoite. O cara mantinha a pregação do Cristo crucificado. Não reduziu em nada o caminho da sua pregação. Então, e é o cara que a igreja progressista está torrando o saco e chamando de machista do cacete todo.
Não sei. Eu vou ficar com aqueles que são misericordiosos em nome do Senhor Jesus, e mesmo que falhos e pecadores dentro das suas estruturas de consciência e pensamento, ou eu vou ficar com gente que está indicando o nome da Mãe, da Filha e do Espírito Santo, abraçar a árvore e falar de ecoteologia. Eu vou escolher um dos dois caminhos. Eu vou ficar com um conservador que decidiu fazer o bem, mesmo com seu olhar conservador. Eu vou ficar com um bolsonarista, e agora eu vou ter que usar a parábola do bom bolsonarista, né? Porque poderia se aplicar. Caiu uma pessoa pelo caminho, uma pessoa foi assaltada, roubada, e descia da Faria Lima um bolsonarista. Ele trombou com aquela pessoa, viu ela caída depois que se passou por ela. Um crente progressista que abraçava a árvore, né? Uma da teologia feminista que, em nome da Mãe, da Filha e da Espírita Santa, passou ao lado. E o bolsonarista pega o cara, cuida do indivíduo, gasta seu recurso, leva o cara até uma estalagem, paga lá o IBIS para ele poder ficar, fala pro cara, ó, tem esse dinheiro aqui, mas eu vou voltar por aqui, por esse mesmo caminho. Quando eu voltar, se precisar, eu ajudo com mais. Tá entendendo? E aí a gente fica nessas badalhocas, nessas bobagens. Porque o que Jesus estava fazendo era exatamente isso. Quando ele fala do bom samaritano, ele está falando do bom bolsonarista. Porque o importante é ser bom. Não importa o que venha depois, se é bom samaritano ou se é bom bolsonarista. Entende? É o teu tio, mala bolsonarista, que quer a prisão do Alexandre de Moraes, mas é gente boa e cuida de quem está perdido e ajuda quem está caído. É isso. Tem um tanto de gente boa por aí. Porque para Jesus o que importa é ser bom. O que vem depois, não importa. Pode até ser flamenguista, palmeirense, né? Não tem problema. O que importa é o que vem depois. É bom, e aí o que vem depois é ressignificado por aquilo que é bom. Entende? Então a gente precisa mudar o nosso olhar. Vou abrir espaço para vocês falarem e a gente vai orar para que a gente possa nos despedir. Está aberto. Quem quiser levanta a mão e façam e compartilhem da minha tristeza comigo, da minha porra, tô puto pra cacete, cara. De verdade. Num dia tem uma reunião pesada de gente comendo coisa hospitalar, aí no outro dia, povo abraçando árvore, vocês vão me perdoar. Wallace, meu irmão, pode falar. Boa noite a todos, todas e todes. Bom, vou fazer uma curiosidade para vocês. Sabia que a cidade de Troade era antes a cidade de Troia? É verdade. E, cara, Paulo, cara, era um bichão mesmo, velho. Cara, é corajoso. Assim, mais corajoso que Pedro, que arregou na hora do vamos ver. Assim, neste ano, né, da Quaresma, a campanha da fraternidade o tema é ecologia integral. Aí, a, aí a igreja, né, está usando, estão discutindo, né, a ecologia, né, à luz das escrituras, do evangelho, como faz para cuidar da casa do bem comum, né, e nenhuma delas uma das estratégias é abraçar a árvore. Acho que nem São Francisco de Assis abraçava a árvore. Abraçava assim, mas com forma de carinho, mas não com forma de, sei lá, de cumprir algum mandamento. Que ele gostava mesmo. Chamava até uma pedra de irmão. No, deixa eu ver, deixa eu ver o que mais. E é isso. E o apóstolo Paulo, acho que se não fosse por ele, o cristianismo, o evangelho de Jesus não teria ido muito longe, sabe? Tipo, ele praticamente deu sangue, literalmente, tá ligado? É, e é isso. Agradeço pela oportunidade. Obrigado pela curiosidade, meu irmão.
E sim, né, a teologia católica, na verdade, esses nossos irmãos teólogos progressistas, né, que estão abraçando árvores, estão bebendo da teologia católica, de alguma forma, dessa teologia mais progressista, que a gente chama de teologia da libertação, né, que dentro do ambiente protestante virou teologia da missão integral, né. Então, infelizmente, a gente acaba perdendo um pouquinho o propósito, né. A gente está lá com o padre Júlio, que não está com teologia nenhuma, né, mas está lá entregando sabãozinho, pãozinho para as pessoas, cuidando daquelas pessoas, dando uma cobertinha limpa, que é o que aquele que é crente de verdade está fazendo. Tá? Com pouca teoria, com pouco pensamento teórico e mais prática, prática na vida, né? Então, infelizmente, essa é a nossa loucura. Fala, Gia. Então, só para complementar, você estava falando da sua indignação, até no grupo essa semana colocaram isso, você até falou, e eu também, sobre. Virou uma salada de fruta, eu acho, daquelas azedas, ruins, e o grande, o fundamento, né, a base, é o amor, é o estender a mão, você olhar o teu próximo, que eu acho que é o princípio, né, acho que de tudo, isso está sendo esquecido cada vez mais. As pessoas ficam inventando, ficam criando meios e formas de, sei lá, de reviver a palavra que é simples, ao mesmo tempo difícil, mas, como você falou, as pessoas ficam sem chão. Como é que você vai, por exemplo, os saberes que a gente está aprendendo aqui com você, os caminhos. Mas a gente teve um caminhar até chegar aqui. Uma pessoa que está lá, que não tem essa abertura, não teve essa oportunidade de conhecer ou de abrir a realidade que a gente conversa aqui hoje, a pessoa está precisando de um abraço, a pessoa está precisando de um apoio, a pessoa está precisando de uma oração, ela precisa entender que quando você chega para ela para abraçar, ela está recebendo um amor que é de Deus, sabe? E quando você não traz isso com nutrição para essa pessoa, é vazio. Não adianta você abraçar a árvore, é bonito você amar a natureza. Claro, mas não é o fato. O fato não é esse, é o outro. É você voltar para o princípio de tudo e entender o que é amar, o que é você estender a mão para quem está com fome, para quem está chorando, para quem está com um vazio, um buraco no peito, precisando de ajuda. Não é ficar, como você disse, batendo panela, arrotando saberes, criando narrativas e para pertencer a um grupo, você se prostituir. Porque eu vejo isso como uma prostituição. Eu acho que você ser coerente com os seus princípios, com os seus valores, aquilo que você aprendeu e que você crê, é você manter isso até o final da sua vida. Você vai agregando conhecimentos que vão ampliando sua forma de enxergar aquilo que você crê, mas você nunca vai deixar a base, porque a base é o fundamento. Estou errada aqui? É isso mesmo. A gente vai melhorando aquilo que nos piora na vida e aperfeiçoando aquilo que nos deixa mais amáveis para o mundo e para as pessoas. É isso. O caminho deveria ser esse. Né? Para mim, assim, eu vejo, eu gosto de ouvir, eu vejo. Às vezes eu vou te falar, eu nem vejo muito, sabe? Tirando o Caio, que eu gosto de ver, para mim ele é fantástico, eu acho muito legal. Eu não vejo muitas coisas, eu acabo não olhando para nada, porque assim me desfoca daquilo que eu estou focada, que é o que a gente tem aprendido aqui, e você vai beber da fonte de pessoas que são coerentes com aquilo que pregam.
E hoje eu acho que está muito difícil, infelizmente. Fico muito triste falar isso para vocês, e chegar nessa conclusão. Eu não tenho maiores pessoas que eu admire, entendeu? E que sejam coerentes com aquilo que eu acredito. Onde eu estou hoje é onde eu me sinto feliz de estar. E aonde eu ouço, eu vou te falar, o que eu vejo hoje é o Caio. Eu não tenho outra pessoa para ouvir a não ser John Souza, né? A nossa professora. Que bom, né? Achei que eu tava falando aqui, eu não tava nem ouvindo, cara. Tapava, botava algodão no ouvido. Ah, mentira, John. Sabe que a gente fica aqui te ouvindo. Então, se não fosse isso, eu não estaria em lugar nenhum. Porque eu não estou conseguindo caber em lugar nenhum. A não ser aqui, gente. Amém, minha irmã. Que bom. Um Tamo beijo. junto. Vou calar minha boca. Amém. Wallace, meu querido, fique tranquilo. A gente sabe que Troia ficava na região de Troade. Tá aí achando que passou uma fake news, fica tranquilo, tá, meu amigo? Tá tudo certo. A informação foi 90%. Tudo bem. Silviane, querida. Oi, quem tá falando é o Júnior, é o marido Oi, dela. Júnior. Tudo bem? Tudo bem, meu Fel- irmão? Bem-vindo. Tudo bem. Assim, feliz em saber que tem mais gente que não gosta desses bobo alegre, né? De abraçador de árvore, de pessoa que, igual alguém falou, né? São pedantes, né? Pessoas que amam demais a própria sabedoria, ou a sua pretensa sabedoria, né? E realmente é difícil você, posso falar pelo meu caso, né? Eu moro numa cidade pequena aqui do interior de São Paulo. É um desafio, assim, encontrar uma comunidade para trocar ideia, para conversar sobre o evangelho, porque o ambiente religioso ele é muito restrito, a sua linguagem é muito específica. Quem já morou em cidade grande por muito tempo, como eu, é muito diferente. Então a gente tem assim muita dificuldade. Inclusive, eu ouvi de uma pessoa próxima, eu tenho uma filha pequena, né? E essa pessoa falou: não, olha, ensina a criança no caminho que deve andar, que até envelhecer, não se esquecerá dele. Então, olha, leva na igreja e tal. Aí eu fico pensando comigo, né? Meus botões. Mas o que que é isso? O que que é ensinar a criança no caminho que deve andar? Será que não é eu dar um bom exemplo? Será que é minha esposa e eu não sermos bons pais? E viver primeiro a igreja em casa e depois, né, explodir isso, exteriorizar isso num convívio social maior, né, que é uma comunidade. E assim, apesar das suas palavras terem sido duras, né, com quem possa ouvir e se escandalizar, eu fiquei contente que alguém também pensa assim. Mas tá bom. Ô, irmão, Bom, confia, bom. cara, que eu tô nesse caminho aí. Eu tô desde 2012. O meu primeiro ato de insubordinação à igreja presbiteriana ainda, né? Foi 2012, né? Em 2012 eu escrevi um curso que hoje a gente já aplicou em alguns lugares, a gente fez em alguns lugares, que é o Homossexualidade à Luz das Escrituras. Isso em 2012. Uhum. E eu já levei paulada lá, né, por tratar desse assunto. Lá em 2012, em que ninguém estava falando sobre esse assunto, estava todo mundo mandando os irmãos tudo pro inferno, né? É, Os irmãos não podiam beijar na boca, porque as irmãs não podiam beijar na boca, porque era tudo pro inferno. E aí minha primeira ato de insubordinação foi produzir Homossexualidade à Luz da Escritura, lá atrás de 2012. Depois, no Inadequado, com o pessoal da garagem, depois foi difundido, né? A gente fez lá 50 turmas disso. Mas eu tô sempre nessa insubordinação. Eu não sou subordinado aos processos. Eu sou subordinado ao Evangelho, Júnior, sabe? Eu tenho... Meu coração é pegado ao Evangelho, a boa nova de Jesus. Eu não tô nem aí porque para que massa que tá falando e para que lado que estão apontando. A cada momento eu estou apontando para um lado. Eu ligo para o Evangelho de Deus. Eu ligo para cumprir aquilo que o chamado da minha vocação.
E no meio disso eu sou o John, meio merda, fazendo coisa errada e tá, é isso. Quem me ama vai aturar e vai cuidar de mim mesmo quando as minhas pernas tropeçarem. E quem não me ama, meu irmão, eu vou só orar. Pô, eu vou sentir muito, vai ser uma pessoa muito infeliz. Mas é isso, meu irmão. Bom, Porque bom assim, cara, descanso. eu não vou mudar minha convicção, Com entendeu? certeza. Não mudo minha convicção, querido, porque eu não fui convertido por palavra. Eu fui Não, convertido pelo Evangelho de Deus, sabe? Pela Boa e Nova. assim, eu realmente eu acredito que participar de uma comunidade é importante. É sadio, é gostoso. É bom enquanto faz bem, irmão. Se fizer Pois mal, já não é é, bom mais. pois é. Então, e aí assim, a gente já teve várias experiências aqui, vai em uma, vai em outra, aí você até até você começar a ouvir aquele monte de coisa que você já sabe aonde vai terminar e qual que é o objetivo, e você fala, não, não dá mais. É, Eu compartilho do que a Gisele falou. Realmente, a nossa presença às vezes não cabe, assim, não tem nada a ver, não contextualiza, não bate mesmo. é isso. E respeita a tua intuição, que é o teu artigo mais ancestral, irmão. Respeita a tua intuição, entende? É a mesma coisa aqui, que vocês acham que eu sou maluco, picareta, doido, vai embora, vai ouvir outra pessoa e tá tudo bem, não vou ficar triste, não. Vou ficar triste um pouco, tá, gente? Mas vai tudo bem, entende? Tá tudo bem. Agora, respeite a sua intuição, respeite aquilo que você sente. O lugar da igreja é no teu ambiente, na tua casinha, onde você cuida das pessoas, onde as pessoas podem ser cuidadas por você. É o seu ministério eterno. Então, cuide, né, Verdade. da tua família, da tua casinha, e é isso, sabe? É, ontem a Joana me perguntou, pai, por que que existe pobre no mundo? Eu falei, filha, temos uma longa história. Aí fui lá, peguei o livro do Jean-Jacques Rousseau, que é a origem da pobreza lá entre os homens, a origem da riqueza entre os homens. Esse livro aqui, minha filha, leva para casa, vê o que você entende dele. Depois a gente volta na próxima quinzena a conversar. Um livro fino, fininho, tem lá, sei lá, 100 páginas, vai lá ler. Ela falou, tá bom. Aí eu já me ligou hoje, 1 hora da tarde, na hora do meu almoço. Ela falou, pai, não estou entendendo algumas palavras aqui. Falei, pode anotar com lápis que na próxima vez a gente vai conversar sobre isso. Ela riscando meu livro, que eu detesto, mas tá tudo bem. É por uma boa causa, né? Ela riscando meu livro, eu já fico nervoso, né? Meus livros do Rousseau, tudo guardadinho, contrato social, tudo lá, tudo bonitinho, né? Mas tá tudo bem, vamos lá, né? E a gente vai conversar sobre isso. A família é o ambiente em que a gente tem que gastar a nossa vida, os nossos livros, a nossa paciência, é o nosso ministério Verdade. eterno. Então é aí que você tem que cuidar, Júnior. Ah, mas se tiver uma igreja boa, vai enquanto for bom. No dia que não for bom, não vai mais. É igual Simples assim. namorado. Namorado é a mesma coisa. Arrumou um namorado, vamos dizer, arrumou. Tá lá o namorado, vai na tua casa, tá de mão dada, passeando. Ele compra o algodão doce, dá o chocolate. Vocês estão lá tudo feliz, você e o namorado, né? É bom. Até o dia que não for. E no dia que não for mais, o que que você faz? Fala, namorado, não tá bom mais. Precisamos ou mudar a nossa rotina, ou a gente precisa cada um ir para o seu caminho. É triste, muito triste. Mas é bom enquanto é bom. No momento que não é bom, deixa de ser bom. Simples assim, tá? Isso tem que ser, Sim. porque com a igreja, presta bem atenção no que eu vou dizer para vocês. Olhem para cá. Com a igreja a gente não mora. A gente só casa com Jesus. A igreja a gente namora. Quando é bom, a gente vai, tá bom, aqui, legal. Vamos namorar, tá legal, tá bacana. No dia que não for bom, mas o amor é uma coisa que não acaba. Deixa eu contar pra vocês, amor não acaba. O que acaba é a paixão, vontade, tesão, essas coisas tudo acaba, tá? Passa com o tempo. Mas o amor não acaba. Nunca. Não acaba nunca. E o amor é uma escolha, uma decisão que você faz em relação a alguém, uma ação que você faz em relação a alguém. Então, o amor não acaba. Mas, às vezes, a vontade de ficar junto acaba. Entende? Aí, às vezes, por amor, o que que você faz? Entuba e vai viver a vida do lado daquela pessoa. Bom, é assim. E às vezes, o que que você vai fazer? Eu também me amo. Quem faz de um jeito ou quem faz de outro, não tem certo e não tem errado. A igreja é boa enquanto ela faz bem. No momento que não faz bem, ela deixa de ser boa. Simples assim.
sem teorizar, sem ficar criando uma máxima sobre igreja. Igreja maior e o sacerdócio eterno é o seu lar. Mesmo que haja separação entre o casal, por questões ali, sempre tem uma família formada com crianças, às vezes. O que você faz? Cuida daquele ministério, do jeito que o Papai do Céu ensinou, que é o que a gente tem que manter. Nosso ministério eterno é as nossas sementinhas que foram colocadas aí no mundo e que faz sentido a gente Verdade. cuidar delas para sempre. Então é isso, só Amém. isso. Para além Amém. disso, Júnior, tudo loucura, vira proselitismo barato, sabe? Vira cárcere privado, às vezes, entende? Então aqui ninguém vai viver em cárcere privado. A gente vai viver para o evangelho, para a boa nova de Deus. É assim que a gente vai viver. Não tem como ser diferente. E como que a gente lida com os problemas da vida? Assim, ó, a gente conta para a igreja, fala, igreja, ó, tô com um problema na vida, tô ferrado, não sei o que fazer. É para a igreja, entende? Conversa com as pessoas. Às vezes no meio aqui tem um conselho, uma sabedoria, um conhecimento, porque eu não posso achar que eu, como um pastor, como um teólogo, eu tenho todas as referências de Deus, porque às vezes é alguém que não tem nenhuma referência no campo do teológico, filosófico, estrutural, hermenêutico, exegético, vai me dar uma resposta de Deus para minha vida. Então confie com quem Deus colocou no seu caminho, são pessoas do bem, boas, para te aconselhar. Porque se vocês decidiram caminhar comigo, a gente já vem nessa caminhada desde setembro, nessa leitura, já terminamos o Lucas, estamos terminando Atos, estamos terminando João, está quase acabando, a gente já tem uma trajetória. Então eu ouço vocês como ouço a minha igreja. Quando vocês me dão um conselho, que vocês falam alguma coisa, eu guardo no meu coração. Sou teimoso e faço merda? Sim. Assim como você. Desse jeitinho, entende? Desse mesmo jeitinho, do mesmo jeitinho que você é. Imagina tudo que você é, querido. Eu também sou, porque eu sou um outro humano, igual a você. Não tenho pretensões de ser nada para além de demasiadamente humano, como diz o meu amigo Nietzsche. Então, sou demasiadamente humano. E eu só quero ser isso, né? E se servir alguma palavra, alguma coisa boa, é bom, é de Deus, né? E se um dia eu começar a Amém. abraçar a árvore, vão embora, porque aí surteio. Que maluco, tá? Mais Amém. alguém, meu povo? Se mais alguém quiser falar, fale, ou vamos orar para a gente encerrar. Hoje meu amigo Rafael não falou nada. Rafael, que é um músico de Deus, um levita na casa do Senhor. Fala, Rafael. Liga o microfone, hein, Vaso. Boa noite, João. Rafael é um músico na casa do Senhor, cara. Calma aí, deixa eu. Acho que agora sim. Vocês me ouvem aí, gente? Ouvimos. Pô, cara, por que você não traz o louvor, ô, Rafael? Você é desviado, cara. É que eu tô jantando, mano. Deixa eu. Então tá bom, pô. Então é Falando de boca cheia. excelente. Mas deixa eu. Mas eu preciso falar uma coisa rápida. Fala, meu irmão. Hoje não teve nenhuma pergunta, porque o que você falou, assim, me impactou muito de forma bem íntima, assim, velho. E você foi muito cirúrgico, assim, né? Então, eu na verdade, eu vou passar, eu preciso até depois assistir de novo com calma, né? Porque eu tô aqui e fico naquela coisa remoendo, né? Aliás, digerindo, desculpa. E, cara, eu preciso muito, John, agradecer você, cara, porque o impacto das coisas que você fala, assim, para mim, cara, apesar de muitas delas serem claras, né, e óbvias, né, pelo menos no meio onde eu vivo, acaba sendo totalmente o oposto, assim, né, e apesar de ser claro, mas assim, eu tenho um sentimento de muita gratidão, assim, por ter conhecido, né, e visto o trabalho que você tem feito aqui, né, para nós. Me traz aquela transformação, e aí eu acabo conversando com a minha esposa e com algumas pessoas mais próximas sobre o que a gente trata aqui, né? Uhum. E parece que no fundo as pessoas elas
elas acabam, parece que elas sabem disso, mas não sabem que sabem, ou tem aquela barreira moral, né, de não aceitar de imediato as coisas, mas depois, com o tempo, isso vai se maturando, as pessoas, cara, sim, pô, realmente. Então, assim como eu, assim, né, ainda sou muito ignorante na maioria das coisas, as pessoas também são, mas assim, eu preciso te agradecer mesmo, cara, por esse trabalho que você faz, por estar com a gente aqui, né, para mim, assim, tem sido algo muito impactante, né, e eu, cara, eu não sei, de repente, eu sinto falta, né, eu não vejo, eu não encontro muitas coisas suas no sentido das redes, né, eu É porque eu não sinto. faço, eu sou um preguiçoso, irmão. Pois é, cara. Eu falei, cara, será que eu que não. Mas assim, Não. porque tem. Eu, assim, tenho poucas referências, né? O que eu tenho como a Gisele falou, né? As coisas que mais fazem sentido para mim, né? É o que eu fico reassistindo as aulas e as coisas que o Caio fala, É porque eu sou um né? preguiçoso, irmão. É assim, eu fui chamado a atenção pelo Berloff lá durante 7 anos, porque eu não produzia nada. Eu produzia e mandava pra ele. A maior parte das coisas aí, irmão, tá aí, toma na mão, faz o gol. Eu não tenho muito saco pra isso, irmão, entende? Eu vim do ambiente missional, Rafa. O Uhum, ambiente missional, ele é um ambiente de pouca palavra e muito mais vamos fazer essa parada acontecer, entendeu? Então, eu não uhum, consigo ficar sentado teorizando muita coisa, porque dentro de mim isso vira como se fosse uma masturbação mental mesmo, sabe? eu Eu ficar entendo. alimentando uma parada que não faz, não tem propósito, porque essa semente tem que cair no outro e germinar, cara. Enquanto eu vou na ação, eu vou lá e boto a plantinha para nascer no coração de alguém, na dor de alguém, entende? Que é Eu uma outra, entendo. um outro caminho. É, Mas eu mas também sinto assim. falta de produzir, gente. Eu queria ter muito monte de coisa, um monte de parada. Tudo vai se perdendo, né? Eu falei muita coisa. Tem todos os podcasts lá da garagem, você vai ver eu falando 1 milhão de vezes. Sei lá, tem 1.000 horas lá para vocês ouvirem. Ainda tem muita coisa lá Aham. que provavelmente vocês não ouviram. Né? E tem um podcast que eu estou gravando paulatinamente com o Fábio devagarzinho, o que, que vai acontecendo devagarzinho. Talvez a gente possa gravar algo no final de semana, porque o Fábio é um homem internacional, né? Então, como um homem internacional, a gente ficou uma semana aí parado, mas porque ele estava na internacionalidade dele. Mas vamos gravando, vamos alimentando ali Deixa até eu passa. chegar à idade do Caio Fábio lá, 70 anos de idade, velho daquele jeito, eu devo ter alguma coisa lá, bastante coisa já de podcast para vocês ouvirem. Para quem É, estiver vivo, né? não, sim. Eu falo isso que, de repente, nem não sei, né, como é que funciona essas questões, mas não precisa ser nem você a pessoa, né, que produza, porque, de repente, enfim, uma pessoa pegando esse material. Eu tô falando isso porque, pô, assim como isso, cara, tem causado impacto, assim, em mim e em poucas pessoas, assim, que eu não quando a gente tá nesse meio, assim, cara, nesse meio muito, muito fundamentalista, é tipo. É o lance do Paulo aí, né? Se você falar muita coisa e você ir por uns caminhos mais aprofundados, você acaba realmente sendo assim, ameaçado, né? Mas eu percebo que tem uma galerinha, cara, uma galera mais nova, né? Que, que, que tem um interesse, né? Tem aquela coisa da dúvida, né? De querer saber das coisas e tudo mais. Então, eu acho que eu penso mais também para esse nicho, assim, né? Mas, enfim, é isso, John. Te agradecer Tamo aí, junto. cara. A palavra. Hoje eu não tenho nenhuma questão assim, nenhuma pergunta, porque foi muito completo, né? Que bom, Tudo irmão. eu prefiro assim, cara, digerir depois e reassistir, Amém. tá? É só para Manda um poder te louvor lá pra agradecer. nós, cara. O Rafa é do meio gospel, tá? Ele Pois é, é, cara. o Rafa é artista gospel, tá? Não, não, aí não. Ele é amigo da Cassiane, né? E ó, eu vou falar que a banda do Rafa é banda boa, tá? É muito bom, entende? Eu tava até parei pra ouvir esses dias, cara. Vi a cara do Rafa lá, falei, cara, se eu conheço esse maluco aqui. Tô Conheço lá, eu esse era doido. magro, né? Eu tava mais É, magrinho. e a banda é boa, tá? As músicas são a música gospel, né, irmão? Você já sabe, vai ter coisa boa, vai ter coisa ruim, tem de tudo, né? Mas a banda é Tem. boa, né? A banda é muito boa, eu gostei muito de ouvir. Manda o Então link, manda lá Rafa. depois. Agora, lição de casa, Rafa, deixa a música lá pro povo ouvir, né?
Vou deixar lá, vou Deixa uma compartilhar. boa lá. Eu quero ver lá no grupo hoje uma música boa lá da tua banda, para o nosso povo ouvir, para a gente dar like, para ser legal. E é muito bom você poder ser sal nesses lugares, irmão. Sim. Não tenta mudar o mundo, senão eles vão te apedrejar, te amarrar, né, cara? Mas o sal, ele é devidamente salpicado, sabe? É salpicar. Verdade. O poder da igreja, Rafa, não é a aglutinação, mas é a sua diluição no mundo. Entende? Perfeito. Por isso que Jesus vai dizer indo ou ide, né? Porque aí a gente vai salpicar o mundo. A gente vai ser o sal da terra, a gente vai ser a luz do mundo. Luz demais, para quem é artista, luz demais, o holofote muito forte cega. Sal Sim. demais destempera. Então a gente vai para o caminhozinho do meio, que é salpicar no mundo aquilo que é a mensagem boa do Evangelho. Amém? Amém. Perfeito, John. Obrigado, mano. Nada, meu irmão. E Um abraço, bota a galera. Boa música noite. lá, tá? Porque agora tá todo Vou mundo mandar. curioso para saber qual é a banda. Todo mundo gosta de uma fofoca aqui. Vocês vão ouvir uma boa música gospel. Né? A Débora Beleza, tá vou mandar bebendo lá. cerveja ali, ó. Pecadora. Vai. Diz ela que é água. Diz ela que é água. Veio soltar aqui, veio mentir pro mentiroso. Teve um dia que eu tava trazendo a mensagem pra vocês que eu tava bebendo aquela bebida duvidosa de tampinha verde. Rapaz, depois que eu acabei a reunião aqui, eu comecei a suar e não dava conta, eu não tenho ventilador. Eu falei, meu Deus do céu, eu vou morrer aqui dentro. A bebidinha do ET, da tampinha verde, estava R$1,99, eu comprei 5. Eu bebi 3 aqui enquanto eu estava falando, estava geladinha, estava um calor do inferno. A gente estava vivendo aquela onda de calor doida, né? E eu botando aquela bebida gelada e estava tranquilo. Acabou a mensagem, o negócio bateu violento aqui. Eu fiquei aqui sozinho no quarto, girando, igual um louco, né? Suando e abri a janela. Falei, vou ter que tomar um outro banho. Aí fui tomar um outro banho. Aí eu saí mais suado do banho do que eu estava antes. Eu falei, gente, eu vou morrer. Essa bebida é do inferno, foi o capeta que cozinhou isso. Terrível. É Smirnoff Série B, né? Meu irmão, não tem jeito. Nós estamos rindo É aqui. porque é que o povo fala, bem feito, né? Crente foi beber. Antigamente, um dia que eu tomei um vinho, fiquei com uma dor de cabeça, minha avó ainda viva, há 100 anos já. Ela, isso, desagrada o Senhor mesmo. Desagrada que você vai ver o que vai te acontecer. Eu fico imaginando Deus fazendo essas punições, né? Imaginou se fosse um corote? Nossa, É tinha tipo morrido. corote, gente. É uma paradinha meio gaseificada, assim, sabe? De limão. Tampinha verde, R$1,99. O preço já tá dizendo tudo pra gente que vai te acontecer no seu corpo depois de beber. Bom, você ficou rodando igual pela Sabassaia lá. Exatamente. Fiquei igualzinho. Gia, desse jeito, cara. Igual no dia que eu tomei o antialérgico e fiquei doidão aqui, mandei mensagem de madrugada lá de noite já pra vocês. Tava louco de antialérgico. Tá perdoado, isso acontece com todo mundo. Louco de antialérgico, gente. E comigo não há substâncias duvidosas, não. Eu não utilizo nenhuma substância duvidosa, tá? Zero, né? Boto nada pro meu corpo, assim. Até precisaria de umas gotinhas mágicas de um canabidiol, mas também não tomo, não. Porque eu sou maluco, né? Eu vou aguentar essa treta, eu vou aguentando sozinho. Eu vou, às vezes, num relaxante muscular. Esse dia eu tomei um relaxante muscular, um verdinho delicioso, rapaz. Meu corpo ficou na nuvem, minha cama ficou gostosa, meu lençol ficou gostoso. Falei, vou dormir. Agora é certo. Tá vendo? Dormir Mas de 5 horas da tarde de um domingo até 6 horas da manhã de segunda-feira. Você tem que prescrever esse relaxante. É que vocês estão perdidos. São Vamos orar, meu mistérios. Não, peraí, deixa eu só falar rapidinho. Fale. É 1 minuto. Eu sei que eu falo pra Pode caramba, falar. mas é 1 minuto. Eu queria só ver uma coisa. Você, saiu todo mundo, tá bom, não vou falar mais não. Pode voltar para orar. Não vou falar mais não. Tchau, gente. Boa noite. Deixa ele orar. Manda no grupo o que você ia falar. Vamos orar para despedir o nosso povo 10 da Olha, noite. tá O vendo que povo, coisa o feia? povo é das duas, ou quer dormir, ou Isso quer é dormir, fa- ou quer transar. Das duas, Isso uma. é Não tá falta de atrapalhando. cavalheirismo, coisa feia. Não quero mais falar, tá de mal. A segunda opção, né, amor? A segunda opção. Quer Tá dormir ou quer vendo? transar. O povo Olha Não, só, isso para mim nesse momento não está sendo bom de ouvir, tá? é triste. Cada um com A seus vida é problemas. triste, a vida não é uma mão, filha. A vida não é uma mão, ok? Não é. É limão
Azedo, às vezes. Exatamente. Vamos lidar com o que a gente tem. Bate Azar com de água de vocês. coco que dá certo. Oremos. Senhor Deus, obrigado por esse momento, obrigado pela comunhão que nós temos no teu corpo, com as convicções que o Senhor traz para o nosso coração, sabendo que nós somos teus, te pertencemos e traçamos um caminho no meio da humanidade que deve ser de graça, de amor, de cuidado, de afeto. Que a gente saia, de fato, dessa zona muito confortável de só idealizar o mundo e que a gente venha como construtores desse mundo que idealizamos. Que a gente venha para um campo prático, que o Senhor nos desafie na prática a cuidar e amar as pessoas. Que a gente tenha essas convicções, de fato, enraizadas no nosso coração e que nenhum vento de doutrina possa nos demover daquilo que é o caminho da graça no meio da humanidade, do cuidado do meu semelhante. Que a gente tenha essa convicção, que a gente carregue isso como uma bandeira e que a gente possa, de fato, ter sucesso no cuidado dos nossos semelhantes. É a minha oração e que todos esses que estão aqui, aqueles que passaram por aqui essa noite, possam ser um caminho de bênção no meio em que eles estão inseridos e que eles possam trazer a tua verdade, o teu caminho. É o que eu oro essa noite, agradecendo pela tua presença entre nós, no meio de nós, à frente de nós, cuidando do nosso caminho e fazendo com que a nossa estrada tenha graça, que tenha amor, que as pessoas encontrem um caminho para a própria existência no meio das tuas palavras, Jesus. É o que eu agradeço essa noite, em teu nome. Amém. Que a graça de Deus, o nosso Pai, o amor de Jesus Cristo, Filho de Deus, e as consolações do Espírito Santo estejam com cada um de vocês nessa semana, hoje, amanhã e eternamente. Em nome de Jesus. Amém.